Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra pública do nosso Centro Espírita Pão Nosso. Hoje nós vamos continuar aqui nossa sequência de estudo dos temas do Evangelho. Hoje vamos falar sobre a parábola do semeador, né? Esse item que está inserido lá nos itens 5, e 6 do capítulo 17, que é Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e mais dois itens, 7 e 8, que fazem parte da instrução dos Espíritos. Então, convido a todos que inicialmente já separem um vasilhame com água, pode ser um copo ou uma jarra, e você deixa aí no cantinho para fluidificar no decorrer da palestra, tá bom? Então, vamos inicialmente fazer a nossa prece inicial. Então, vamos fechar os olhos agora, buscando elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, agradecendo a Ele profundamente por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em torno do Teu Evangelho, em nossos lares, buscando trazer um pouco da luz dos Seus ensinamentos aos nossos corações, aquecendo as nossas vidas e buscando também a nossa transformação moral. Envolve a cada um de nós, os nossos familiares, e fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como nós tínhamos falado, vamos continuar aqui o nosso estudo do tema do Evangelho sobre a palestra do semeador na noite de hoje. Então, a parábola do semeador, ela caracteriza bem uma estrutura de linguagem que era utilizada por Jesus, que eram as parábolas. Ele usava esse recurso didático, para introduzir assuntos ali que eram novos para aquela população que ainda estava iniciada nessa lei de amor. Eles já haviam recebido, na verdade, a lei de amor, vinda de Moisés, porém, ela tinha uma conotação extremamente guerreira, vamos dizer assim, ou literal, de certa forma, onde trazia um Deus até vingativo, que era o conceito que as pessoas tinham até então. Então, esses conceitos novos que Jesus trazia, ele buscava explicar de uma forma diferente que tornasse claro para aquela população aquilo que ele estava trazendo. É uma dificuldade que nós temos hoje também. Por exemplo, quem trabalha com evangelização infantil sabe como é isso, Você vai levar um conceito abstrato a crianças, às vezes fica complicado dela entender. Então, como é que você faz? Você usa recursos mais materiais, mais visuais, que possa fazer ela perceber o que está sendo ali explicado, Então, Jesus, o que ele fazia? Ele contava historinhas, contava histórias, que fossem da vivência do povo, coisas que eles viviam, diariamente, conheciam como funcionava. Então, aquele povo ali era um povo agrícola, eles realizavam, trabalhos de plantação, de cuidar de animais, tudo isso era da rotina deles. Então, quando ele usava exemplos ligados a isso, todo o conhecimento que ele estava querendo transmitir se tornava mais fácil, de ser assimilado. Então, é por isso, dentro desse contexto, que vem a parábola do semeador. Ele usava isso daí de uma maneira geral, que servia para todos. Porém, em pontos mais específicos, quando ele estava falando com pessoas, como o grupo de apóstolos, por exemplo, aí ele não precisava usar esse recurso, ele usava recursos diferentes, ele falava de outra forma, levava a reflexões, mas tudo o que Jesus falou merece o nosso estudo, merece a nossa compreensão e principalmente a nossa prática. Então, a gente precisa refletir bastante no que ele queria dizer para que a gente possa, aos poucos, compreender e praticar. Então, vamos lá à nossa parábola. A parábola do semeador fala basicamente assim: eis aí que saiu o que semeia a semear, e quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho,
onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra, mas saindo o sol se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos o afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e dava frutos, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso está lá no livro de Mateus, capítulo 13, itens 1 a 9. Então, essa linguagem que Jesus utilizou, ela de certa forma parece estranha para nós, né? A gente não fala dessa forma no nosso dia a dia, né? A gente compreende, mas não é exatamente a maneira como nós dialogamos, né? Então, isso daí é o primeiro ponto. Porém, temos que entender que Jesus não estava falando em português para começo de conversa, né? Ele estava falando lá em aramaico, né? Então, isso aqui é uma tradução. Provavelmente isso havia até uma sonoridade, uma rima, alguma coisa aí por trás que nós não conseguimos compreender, né? Essa parte mais que é própria, né, da linguagem que ele estava falando, né? E a gente sabe que essa linguagem mais antiga, né, ela tinha uma forma, na verdade todas, né, ali do Oriente Médio, né, elas têm uma forma, uma entonação um pouco mais dura, né, uma forma mais de se falar mais forte, né, que para nós aqui, principalmente os manauaras, né, é estranho, né, a gente costuma falar com mais jeitinho, né, fala o brasileiro aqui, né, ele dá uma suavizada na maneira de falar, e isso torna, né, a nossa compreensão aí um pouco difícil. Porém, indo aqui, né, ao ensinamento que ele quer nos trazer, ele fala aí que temos 4 tipos de solo possíveis para a semente cair, né? A estrada, o pedregulho, os espinhos e a terra boa, né? Então, a gente vai estudar agora o que quer dizer cada um desses tipos de solo, né? Qual que nós somos e qual que nós devemos evitar, né? Então, vamos lá ao estudo. Então, primeiramente, quem é o semeador? O semeador, de maneira geral, é Jesus, né? E também, consequentemente, os seguidores que querem repetir, né, a sua tarefa podem ser semeadores em escala menor. A semente seria o quê? A palavra de Deus, né? Os ensinamentos sobre as leis universais, a lei de amor, né? Tudo que foi passado ali por Jesus. E a semente que caiu à beira do caminho, né, lá na estrada. O que é isso daí? Ela quer dizer quando passam ideias, né, grandiosas, ideias boas, como pessoas, né, que a gente não grava, não assimila aquilo ali, né? Então são coisas que vêm na nossa mente, né, uma coisa boa, mas o fluxo da vida, né, ele nos faz esquecer. A gente não assimila aquela informação, né, e ela é deixada de lado, né? Então ela fica na beira, ela fica à margem daquilo que é principal nas nossas vidas. O segundo tipo, né, de solo é a que cai sobre a pedra, né? A semente que cai sobre a pedra, né? O que é isso? É quando nós estamos com o coração endurecido, né? Insensível, como pedras impenetráveis às novas ideias, ao conhecimentos mais liberais, isto é, abertos para conhecer novas experiências que podem quebrar a nossa rotina e o sentido material das nossas vidas, né? Recebemos a proposta de mudança, mas não permitimos que se opere a modificação em nosso íntimo. Racionalizamos tudo, ligamos nossas defesas e nos tornamos refratários. Ou seja, né, aquele coração onde o sentimento de Jesus ele encosta, mas não consegue criar raízes, né? Não consegue penetrar com profundidade, né? Então é uma dificuldade. Existem muitas pessoas assim, de certa forma nós podemos ser assim também, né? Às vezes tendo dificuldade de assimilar, de
deixar entrar nos nossos corações, né, aquilo que o mestre quer nos ensinar, né? Então essa sensibilidade aí, ela é importante, né, de ser desenvolvida por todos nós, para que a gente possa, né, receber de corações abertos o que o mestre tem a nos oferecer. O terceiro tipo é a que caiu em meio aos espinhos, né? O que é isso? É quando permanecemos invigilantes e permitimos que os espinhos, que são as imperfeições nossas e dos outros, sufoquem o crescimento de todas as verdades que estamos aprendendo, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades, certo? Então, os espinhos representam isso, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades de ordem moral, né, que muitas vezes se sobrepõem àquilo que é divino, né, aquilo que poderia levar à nossa elevação moral, né? Então, a gente pode escolher, no final das contas, né, tem o nosso livre-arbítrio, que vai deixar que a gente escolha um dos dois aí, né? Nós podemos prevalecer os nossos espinhos ou a flor aí que Jesus está plantando nos nossos corações. E a quarto tipo, né, que é a terra boa, né? Essa terra boa, ela é quando nós conservamos a boa vontade, nos mantemos abertos, isso é, nos dá coragem e disposição para remover todos os obstáculos que aparecem. A boa vontade elimina o medo e afasta os sentimentos defensivos e reações instintivas. Isso nos torna mais humildes, porque não temos pena de nós mesmos, porque não nos fazemos de vítima. A boa vontade mantém acordada a nossa consciência e, por isso, vigilantes, podemos distinguir em nós o que é tentação e o que é má inclinação. A oração e o auxílio por nós e pelos outros é uma demonstração de boa vontade. A terra boa, então, é o mundo que nós esperamos, né? O mundo de regeneração, né, formado aí pelos discípulos de Jesus. Então, quando nós nos tornarmos de fato, né, seguidores do Mestre, nós estaremos sendo essa terra boa, né? Vamos deixar essa semente divina cair em nossos corações e dar frutos, né? Fazer com que aquilo ali se multiplique, né? Leve adiante tudo o bem, né, que já recebemos, né? Nós temos tantas coisas boas em nossas vidas, né, oferecidas aí por Deus, e muitas vezes nós não permitimos que isso se multiplique, né? Então é uma forma aí de demonstrar nossa gratidão a Deus. Continuando aí, o que diz lá no item 6 do Evangelho é isso daqui, né? A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais elas não passam de letra morta, que à semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto? Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só veem o objeto e a curiosidade, dos que só procuram brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas quanto satisfazem-lhes as imaginações, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes como antes. Dos que acham muito bons os conselhos, os admiram, mas para aplicá-los nos outros e não a si mesmos. Dos que, finalmente, para os quais as instruções são como as sementes que caíram em boa terra e produzem frutos. Então, nós, como estudantes da doutrina espírita, também podemos escolher que tipo de solo nós vamos ser, né? Nós podemos ser qualquer um, né? Mas, idealmente, busquemos ser a boa terra, né? Fazendo com que esse conhecimento entre nos nossos corações e renda algo de bom, né? Não fique ali parado sem dar fruto nenhum, né? O objetivo do Cristo é esse, né? Multiplicar, né? Ele quer que nós sigamos o exemplo dele e leve adiante tudo isso que ele nos ensinou. Continuando,
estudo de hoje, né, ele abrange aí o item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título O Dever, né? Então esse daí já é uma instrução mais objetiva dos espíritos, né? No caso aí do espírito Lázaro, e ele traz alguns conceitos bastante importantes para nós, assim, refletirmos, né? O dever, o que é o dever, né? Então ele diz de maneira bem sucinta aí, que o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontramo-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Então isso daí já nos dá uma grande reflexão, porque as pessoas muitas vezes se tornam indiferentes quanto à dor do próximo, quanto ao sofrimento dos nossos irmãos, até mesmo dos familiares. E a gente precisa entender o que nos cabe, qual é a parte que nos cabe nisso tudo, Resumindo o que ele fala, se você percebe, se você consegue ver aquela dor, aquilo lhe cabe, é o que você precisa fazer. Então, assim, inicialmente nós temos um dever conosco, mas não vamos nos confundir com o egoísmo, porque as pessoas acabam que observam muito a si mesmo e ficam presos, porque nós temos um mundo aí de coisas que precisam ser satisfeitas e atendidas, e assim, se a gente for querer a perfeição, nós não saímos de dentro de nós mesmos. Mas o que o mestre diz é que se a gente só vai conseguir a felicidade de fato, interna, quando a gente começa a olhar para fora, quando a gente começa a atender o nosso irmão. Nós temos nossas necessidades básicas de fato que devem ser atendidas, porém nós não devemos buscar a satisfação integral, porque ninguém no mundo é totalmente, vamos dizer assim, atendido em todas as suas necessidades que sejam, seja de ordem material, seja de ordem espiritual, o que quer que seja, Todas as pessoas têm alguma coisa que ainda querem mais, que ainda precisa. Então, isso não vai esgotar. A gente precisa olhar para o próximo, que quer que seja, e buscar atender o que ele está precisando. Muitas vezes não é algo material, na maioria das vezes não é, e a gente pode sim ajudar com alguma coisa que ele precise. O dever do coração fielmente observado eleva o homem, certo? Então, é a maneira que nós temos de nos melhorar, de nos elevar espiritualmente, através dessa prática do dever. Mas como precisar esse dever? O que ele é, Onde começa e quando acaba? Então, os espíritos mesmo respondem lá. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos, certo? Então a gente deve ajudar, começando nas necessidades, e demandas do nosso irmão, e terminando até onde vai, a nossa liberdade, que a gente não pode também tolir o livre-arbítrio do nosso próximo, Então, às vezes, a gente quer ajudar alguém, mas a pessoa não quer ser ajudada, Então, o que nós vamos fazer? A nossa caridade seria deixar ali, se aquela pessoa não tiver sob a nossa responsabilidade, como um filho ou algo parecido, deixar ali aquela pessoa seguir, o ritmo de sua vida que ela escolheu, Então isso daí também é uma forma, de caridade, você respeitar a pessoa, Então existem várias questões aí que a gente precisa, estudar quando falamos de dever. Continuando aqui, ele fala o seguinte, que Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de fazer cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer, certo? Então, todos os seres humanos, independente de cor, credo, ou o que quer que seja, condição financeira, todos nós estamos na mesma posição perante a dor, A dor pode nos visitar, qualquer ser humano que seja.
né? Isso daí é por quê? Porque a gente precisa exatamente avaliar, né, consequências dos nossos atos, né? Que a gente possa entender, né, assim como a gente falou ali da parábola do semeador, que nós vamos ter exatamente aquilo que nós plantarmos, né? Nem a mais nem a menos, é exato, né? Então, se você fizer o bem, você vai colher o bem, e o mal também ele volta, né, para a nossa vida através de consequências ruins, né? Agora, isso não é instantâneo, tá? Isso às vezes a gente recebe numa encarnação que plantou na anterior, e assim vai, né? E também a maneira que a gente recebe pode também ser amortecida um pouquinho, né, aos poucos. Então a gente não tem como mensurar essa ideia de tempo, mas vai vir, é um determinismo, né? A gente precisa receber, né, de alguma forma, né? Não necessariamente sofrendo, você pode pagar o mal que fez ali também pela prática do bem, né? A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Então, todos nós, né, em qualquer condição que estejamos, devemos fazer o bem, né, entendendo que, se fizermos o mal, vai ter uma consequência que será o sofrimento, certo? Então, desse sofrimento ninguém escapa. Se a gente quiser evitá-lo, né, nós devemos praticar o bem, ou então, né, lógico, a prática do bem, ela também, de certa forma, aí, ela pode evitar, né, a própria colheita do mal, né? O que isso quer dizer? É porque eu falei em determinismo, né, mas essa palavra não é bem correta, né? Porque as pessoas falam de lei de ação e reação e pensam que isso é como uma bola que você joga na parede e aquilo ali vai voltar, né, para você, né? A lei de ação e reação da física é assim. Porém, a lei de ação e reação divina, ela tem algumas questões aí, elas têm alguns atenuadores. O que é isso? É que às vezes nós podemos evitar de colher o mal que fizemos através do sofrimento, praticando o bem, né? A caridade, então, ela é um mecanismo que nós temos aí de suavizar aquele mal que nós fizemos no passado, né? Então, não que nós não tenhamos que pagar, mas tem um amigo nosso que fala assim, uma coisa que sempre faz muito tempo que eu já ouvi e eu gravo até hoje, que a gente pode evoluir sempre pela água, seja pelas lágrimas ou pelo suor, né? Então, a gente vai ter a opção de sofrer ou trabalhar no bem, né? Tudo isso são formas aí de você expiar o mal que fez no passado. Continuando, ele diz o seguinte, que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais, né? Ou seja, tudo aquilo que você deseja, almeja, né? O dever vai resumir, né? Nós projetamos algo, nós nos planejamos, quem nós queremos ser, né? A criança fala, quem quer que ser quando crescer, né? E nós já adultos falamos, o que você quer ser quando se tornar espírito puro, né? Ou para ser espírito puro, né? O que você vai fazer para ser espírito puro? Então isso daí é seu dever, né? Você vai elencar ali tudo que você precisa fazer, sua tarefinha, né? Para se tornar alguém melhor, um espírito bom, né? De fato. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. Então, tá bem resumido aí, né? O amor, ele tá estritamente ligado, né, ao dever, né? Então, é uma lei que a gente não consegue escapar. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, como disse Jesus. E o último item aí, né, que nós temos é o item 8, que ele fala sobre a virtude. Esse também é uma instrução dos espíritos, aí no caso de François Nicolas Madeleine, que fala o seguinte, que a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem,
ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Então, nós estudamos aí anteriormente, quem não assistiu, veja aí a palestra sobre o homem de bem, que é muito interessante. Ela vai falar aí realmente sobre um conjunto de virtudes que nós devemos exercitar no nosso dia a dia, né? Esse conceito aí, né, de homem de bem, ele foi usado, né, vulgarizado aí recentemente, de maneira equivocada, né? O conceito do evangelho de homem de bem, ele é um conceito perfeito, vamos dizer assim, né? Ele nos liga, de certa forma, aí, ao nosso Criador, a Deus, né? Que projetou em nós seres perfectíveis, né? Que podemos chegar, de certa forma, né, ao nível dele, né? Ele projetou isso em nós. Então, a virtude, né, ela no fundo, ele fala lá, que aquele que se esforça para praticar essas virtudes já é também o homem de bem, né? Então, em essência isso, você se preocupar com o próximo, você buscar auxiliar de alguma forma o nosso irmão mais necessitado, né? A caridade, né, que a gente tanto estuda aqui no Evangelho. Então, na minha opinião, esse item aí, né, do homem de bem, ele resume o Evangelho segundo o Espiritismo de uma maneira extraordinária, que a gente pode ficar todo dia ali refletindo em torno daquilo para avaliar nossas atitudes, né? O que a gente tem feito de bom ou de ruim no nosso dia a dia, certo? Então a virtude, ela é tudo que está sendo explicado lá naquele item, né? A praticar a caridade, a bondade, a modéstia, né? Tudo isso daí são coisas que nós precisamos, né, praticar para se tornar homens e mulheres virtuosos. Então, a virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos que adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas, né? Então, é uma questão delicada aí, né? Porque aquela pessoa que se torna exemplar, que é uma pessoa boa de fato, ela não precisa divulgar isso daí para ninguém, né? Não precisa, né, mostrar o que ela é. Ela vai ser percebida, né, naturalmente, né, sem divulgação nenhuma. Então, o que ele destaca aqui é que a humildade, ela é uma característica desse espírito aí que é bom de fato, né? É uma das características, né? Tem várias outras. Então, aquela pessoa que busca ali se mostrar como boa, ela por isso daí já está errando, né? Já não se torna mais uma pessoa, né, virtuosa, né? Então temos que ter cuidado aí para não quebrar, né, o bem que fizemos através desse orgulho, dessa vaidade, né? Buscar admiração. A gente tem que entender que o bem que fizermos, ele vai ser reconhecido por Deus, e é por ele que a gente espera, né, ser visualizado, por ninguém mais, né? Então vamos entender que o bem, ele deve ser praticado aí, né, nas sombras mesmo, no lugar onde precisa, né, independente de holofotes, né, de quem esteja olhando para nós, certo? Então isso daí é o ensinamento aí sobre a virtude. Então, para concluir, nós temos essa passagem de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, item 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, certo? Então essa passagem de Paulo aí, né, ela foi deturpada muitas vezes aí, né, para outras questões de caridade forçada, né? Mas a gente tem que entender
que precisamos sim fazer o bem e aprender a alegria que temos ao realizar, né, esse sentimento, a prática da caridade, né? Então, quando fizermos o bem, né, quando a gente estiver ajudando, entrar em harmonia, né, isso daí por si só já vai ser uma grande alegria em nossos corações, certo? Então era essa a mensagem que nós tínhamos para a noite de hoje. Nós vamos agora para o passe, né? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, no nosso chat, que a gente vai entrar em contato, ou na nossa central de atendimento, no nosso site, Facebook, Instagram, Twitter. Siga-nos nas nossas redes sociais para acompanhar nossas publicações, beleza? Então eu vou colocar aqui o passe agora do nosso amigo Elcionor e vamos buscar nos concentrar para receber esse tratamento, tá? Boa noite a todos e obrigado. Meus irmãos, nesse momento vamos nos preparar para o passe magnético, a transfusão de energia pela imposição das mãos, conforme ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mentalizemos sua imagem doce e meiga à nossa frente, com suas mãos estendidas sobre as nossas cabeças. Recebamos essa energia poderosa no nosso centro de força coronário, nos preparando para o nosso tratamento espiritual. Mentalizemos agora uma cachoeira caindo sobre as nossas cabeças, banhando todo o nosso corpo e removendo qualquer energia negativa que porventura esteja nos envolvendo. Busquemos nos desapegar de tudo que seja deletério, oriundo das nossas próprias imperfeições morais. Deixemos de lado as dificuldades do dia a dia, relaxando a nossa mente, nos concentrando na luz que vem do céu. Uma limpeza completa é realizada no nosso ser nesse momento. Nesse instante, vamos receber o passe de reposição. Mentalizemos o sol irradiando intensa luminosidade sobre as nossas cabeças, nos fortalecendo com o seu fulgor. Recebamos de bom grado todas essas energias que vêm do alto, envolvendo todo o nosso ser. Esse ambiente está repleto de luz, muita luz a nos envolver. Façamos o exercício da respiração nesse momento, absorvendo todas as energias que nos envolvem, segurando os nossos pulmões e expirando. Todas as células do nosso organismo recebem essas luzes, se fortalecendo e se harmonizando. Mentalizemos em especial aquelas regiões do nosso corpo onde tenhamos maiores dificuldades, dores ou desarmonias. Roguemos o auxílio do alto para sanar as nossas dores. Busquemos envolver todo o nosso ambiente doméstico nessas luzes, abraçando mentalmente todos os nossos familiares. Agradecemos profundamente a Deus e aos nossos amigos espirituais pelo tratamento recebido através do passe, e que possamos ter uma semana de paz e de confiança em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja.